Muito bem, amigos, sejam bem-vindos para mais um dos webinars da OneBit. Hoje falando de gestão de estoque em tempo real, como a Osklen está usando IA para alinhar oferta e demanda com precisão. Comigo estão aqui hoje Edivar Gomes da Osklen, também Igor Melo da OneBit. Muito bem, amigos, que bacana estar aqui. Vamos embora bater esse papo. Edivar Gomes, tudo bem, cara? Tudo jóia com você? Tudo bem, Caio. Boa tarde, Igor. É um prazer estar aqui com vocês para trocar um pouco da experiência que eu estou tendo com a nova ferramenta de gestão de estoques da Osklen. Vamos falar de muito mais também. Quero saber da problemática e depois tudo que foi feito aqui nesse processo. Igor Melo, grande amigo nosso, parceiro. Como é que tá, meu amigo? Boa tarde, Caio. Boa tarde, Edvar. Obrigado pela participação de novo aí, pelo convite. E, obviamente, Edvar aí representando a Osklen. Muito obrigado aí por aceitar participar com a gente nesse papo. A gente sabe que no varejo, né, Igor e Edvar, é cada vez mais difícil todo esse universo de mix de produto, excesso de estoque, ruptura, margem pressionada, e cada vez mais o varejo como um todo tem buscado a eficiência dos processos, das operações, né? Vou começar contigo, Edvar, esse bate-bola aqui, essa conversa nossa. Quais eram os desafios que vocês tiveram na Osklen, né, com relação a estoque, previsibilidade de demanda? Como é que estava a situação para vocês antes dessa parceria com a OneBit? Como é que estava o projeto de vocês? O que estava acontecendo no universo da Osklen até então? Caio, a gente tinha uma ferramenta que foi desenvolvida exclusivamente para a empresa. Ela fazia alocação diária, mas ela tinha alguns gaps, principalmente na visualização das informações com relação à ruptura de estoques, giro, não tinha um módulo de transferência entre lojas, e o principal desafio que a gente tinha diariamente é porque todos os dias a equipe precisava fazer um reforço manual das distribuições, tinha que fazer um ajuste manual. Então a empresa decidiu... Era um Excel que não era um Excel, mas acabava saindo sendo um Excel, porque tinha que no final do dia ajustar manualmente isso, é isso? A ferramenta realmente gerava um arquivo em Excel, que depois a gente gerava um arquivo, um TXT para fazer o upload no nosso ERP. E depois a empresa decidiu buscar outra ferramenta no mercado. Nós fizemos um bid com algumas outras empresas e, no final, a que teve complementou mais a nossa necessidade foi a OneBit. Agora, antes da gente entrar no tema da OneBit aqui, está falando muito da ferramenta em si, né? Mas como é que vocês visualizavam isso no impacto junto ao consumidor ou no posicionamento da marca, né? No final, no dia a dia, o que estava acontecendo na loja como experiência do consumidor, além da gestão que você está me colocando aqui como questão? A gente tinha muita ruptura de tamanhos, né, de grade. A gente tinha falta de alguns tamanhos, excesso de estoque em outros tamanhos, e também, na verdade, essa ferramenta gerava um custo oculto que gastava muito tempo da equipe. A equipe perdia muito tempo realizando esses ajustes. Isso que incomodava demais a gente. Então são dois ativos, né? Então a gente tem o ativo de produto e também o ativo de pessoas. Agora, Igor, só para a gente começar a desenhar um pouquinho essa conversa, como é que a gente fala na prática, né, com a gestão e estoque em tempo real? Como é que a gente começa a traduzir isso numa operação hoje? Como é que a gente começa a trazer uma resolução de um problema como esse com uma ferramenta como o OneBit hoje? Caio, quando a gente fala em estoque em avaliação em tempo real, né, principalmente no mercado de moda, que é grande parte dos nossos clientes, né, e a Osklen é de alta moda, que a coleção é muito dinâmica, não adianta eu estudar uma coisa que foi há 1 mês atrás, 2 meses atrás, e tentar tomar decisão agora, ou ver o número agora até extrair o dado, igual a gente falou, fazer o ajuste manual, aí, sei lá, daqui 2 dias, 3 dias consegue fazer e vai, sobe o arquivo. Cara, já passou um monte de coisas ali na loja, talvez a demanda já mudou, etc. Então, se você não consegue todos os dias atualizar a aprendizagem, vamos dizer assim, daquilo que de fato está acontecendo, para entender qual ação você tem que tomar, você perde no varejo, né, toda a oportunidade ali do imediatismo. Tá? E para o varejo, falando aqui de estoque, reposições, etc., o tempo real é o dia, né? Não é no minuto, etc., porque você não repõe a loja várias vezes ao mesmo dia.
Então, o tempo real para a reposição de varejo é todos os dias você ter a informação mais acurada possível em relação ao estoque e venda e a necessidade daquilo que tem que ser feito. E parece, tá bom, uma vez ao dia é simples ser feito. Mas a gente está falando de, me ajuda aí, quantos milhões de SKU localidades a gente tem que você? Acho que os 3, 4 milhões de decisões por dia. Imagina isso manualmente fazendo ou avaliando. Não é nem questão de fazer o manual já é impossível. Você mudar 8 milhões de linhas, vai ter que ser 8 Excel, né? Porque cada Excel só cabe 1 milhão. 1 milhão. E mudar um por um. Isso vamos supor que você conseguisse 10, 15 pessoas para fazer isso. Mas isso você vai executar manualmente a mudança. Mas tem que analisar essa mudança. E também em tempo real. Então, não é só mudar o número, é analisar se faz sentido mudar o número, né? Para saber o que você tem que fazer, etc. Então, quando a gente fala de reação em tempo real, é isso. É entender desses milhões de combinações que a gente tem de decisão todos os dias para falar agora, hoje de manhã, né? A reposição normalmente era feita pela manhã, ali, antes de começar o CD a operar, 6 da manhã. O que é o melhor a ser feito agora, 6 da manhã do dia de hoje? Manda para a Oscar o resultado disso, eles vão lá, o CD vai buscar e ao longo do dia respeitar essa decisão. Amanhã, outra análise de novo tem que ser feita. Depois de amanhã, de novo, que a loja vai vendendo e vai mudando todos os dias, né? Então, esse é o segredo, vamos dizer assim, dessa análise Big Data, né? Análise em tempo real, é você ter essa competência de tomar melhores decisões todos os dias antes do CD começar a operar. Não, então, uma coisa primordial no que você está falando, Igor, né? E Edivar também, para trocar essa bola, é pergunta aberta para os dois, né? Você está falando de tempo de análise, né? Só que o que o Edivar colocou no problema aqui é que fica uma questão muito tática, de eu ter que primeiro mexer em tudo, adequar tudo, para depois tentar buscar uma resposta. Eu precisava organizar a casa para depois ter uma leitura por vezes disso. Então, o tempo que se toma disso, né, é absurdo. E assim, hora funcionário alocado para tática e não para estratégia, acaba sendo um desperdício de dinheiro dentro, no back-office também da empresa, certo, Edivar? Sim. Eu acho que a gente tem que economizar um pouco, tem que usar nosso tempo, né, de forma inteligente. Eu acho que o varejo são várias variáveis que a gente tem que, de decisões que a gente tem que tomar ao longo do dia, então a gente precisa economizar esse tempo, né, diário, e migrar esse tempo para as decisões estratégicas, né, que são muito mais importantes. E esse é um ponto que me incomodava muito. Ô, Edivar, se eu te perguntar, nesse cenário inicial que você tinha, tá? Qual que seria o maior impacto, assim, qual que foi o grande indicador, o maior impacto que realmente fez vir essa chave, buscar, né, que precisamos mudar de empresa, qual que é o grande KPI ali que foi o foco na hora de mudar a chavinha, na hora de buscar um outro partner de solução de problema? Caio, a transferência entre lojas, porque é um trabalho manual, né? E ser humano tem uma limitação, como o Igor falou, né? A gente tinha que avaliar vários SKUs, então a equipe terminava focando nos itens principais. Hoje a gente consegue, através da tecnologia, a gente consegue fazer ajustar a transferência, né? Equilibrar o estoque, todo o estoque de uma vez só. Todos os dias, se eu quiser, eu consigo fazer um remanejamento, fazer uma transferência. Eu acredito muito mais no remanejamento, tem gente que discorda, eu acredito só no remanejamento como exemplo. Um produto estava vendendo bem na loja A e não está vendendo bem na loja B. Eu acredito nesse tipo de remanejamento. Tem gente que acha que, às vezes, o produto está vendendo em todas as lojas, você tem que concentrar nas lojas que mais vendem. Isso é um pouco de debate que eu tenho no meu dia a dia. Mas era muito difícil avaliar SKU, loja a loja, então tinha um limite. Então, hoje a gente está com um remanejamento muito mais eficiente. Cara, tem uma coisa bacana. Bom, pode falar, Igor, pode falar. Um comentário, Caio, por curiosidade aqui da transferência, né? Que eu já falou fazer manual, por exemplo. Você pode fazer manual, mas você nunca vai conseguir fazer todas as possibilidades. Você tem que primeiro resumir em poucos SKUs e depois analisar poucas possibilidades. Tá? Por que eu estou falando? Eu tenho um número esse de cabeça, né, que eu lembro de quando a gente olhou em uma das simulações de ST que a gente fez, a gente está falando de mais de 500 milhões de combinações analisadas. Porque quando o algoritmo trabalha, ele pega um SKU, ele analisa ele em todas as lojas, o outro SKU em todas as lojas. Ele faz uma malha de combinação estatística para entender o que é melhor a tomar de decisão. Então, quem é que vai fazer 500 milhões de análises, né, por dia?
Não, e aquilo que o Edivar estava falando, aquela prova de conceito que ele está buscando, o que vale mais a pena? Vender tudo junto igual e jogar para a loja que vende mais ou distribuir isso melhor, né? A Sim. ferramenta trabalhando de forma assertiva, correta, ela vai providenciar essa resposta com a melhor tática, com a melhor estratégia para se tomar, né? Acaba dando essa lição. Faz sentido, Edivar? Sim, faz sentido. Hoje a ferramenta ela trabalha com um alvo, né? Com um estoque, que é o estoque ideal de cada loja. E a gente criou até alguns parâmetros também para agrupamento, que era outra dificuldade que a gente tinha. Quando vai chegando no final da coleção, você tem que a gente fazia isso manualmente. Hoje a ferramenta ela já vai sugerindo esses agrupamentos, que foi também uma grande evolução que nós tivemos Que nesse vocês projeto. chamam de agrupamento? Só para deixar claro para a audiência aqui, o agrupamento seria o quê? De você combinar, fazer um pouco dos looks ali, alguma coisa assim para ter composição? O que é o agrupamento? Agrupamento é tentar pegar as pontas de cada loja, né, as grades, as rupturas de cada loja e tentar agrupar num grupo melhor de lojas. Então, a gente está Muito fazendo bom. isso já num formato automático, de acordo com o desempenho do produto nas lojas. Uhum. A gente chama de Então, consolidação de grade, né? consolidando a grade, isso aí, Eu pego as consolidando as pontas grades. e junto elas nas melhores lojas para ter mais oportunidade de vender, porque não tem coisa Sim. mais frustrante para o consumidor ele ir numa loja, ver o Que é produto que ele comprar gosta e não camisa, ter quer o comprar uma calça tamanho. da mesma coleção e não tem, por exemplo, né? Assim, fazer um Isso. conjunto, fazer alguma coisa assim nesse sentido, não tem. Agora, tem algum ganho de venda já percebido nisso, Edivar? Além da ganho do estoque, vocês já começaram a observar alguma rentabilidade em cima disso? Nem que subjetivamente? Hoje, assim, os indicadores que a gente, na última vez da avaliação que eu fiz, nos produtos que são básicos, né, os perenes, a gente teve uma redução a gente teve uma redução do excesso de estoques, mais ou menos de 20% nesses produtos. A ruptura também melhorou aproximadamente 3 pontos percentuais. E nós tivemos também o giro, né? O giro do primeiro semestre foi muito melhor do que o ano passado. Ainda está um pouco fora da meta, mas foi 20% melhor do que o ano passado. Então a gente melhorou um pouco o giro. E pouco não, muito giro. E também a gente melhorou o aproveitamento de sobras, né, dos outros canais, porque a Bom, gente conseguiu montar um sistema que a gente conseguiu se o produto está faltando no estoque principal para reposição, ele vai no segundo estoque, vai até o quinto estoque. A gente tem 5 filiais que todas disponíveis para as lojas. Então a gente consegue fazer o reabastecimento de todos os canais da empresa. Também foi um ganho muito bom, porque antes essa demanda era empurrada praticamente, né? A gente praticamente mandava para as lojas ali num determinado período da coleção, a gente começava a empurrar para as lojas. Dessa vez, não, agora a demanda está sendo puxada. A gente está mandando realmente o que tem necessidade nas lojas e isso está ganhando muito, né? Porque a gente está mandando durante a coleção, né? Em season. Então, a gente está conseguindo bons ganhos com isso. Igor, É, o legal. Caio, Eu ia falar para você, o legal da gente observar, cara, é que quando a gente fala de gestão de estoques, são vários os KPIs ali a serem perseguidos, são vários indicadores que compõem essa gestão de estoque, como ele está falando, o giro, a ruptura, né, o estoque lá, que eu estou em excesso, o excesso de estoque. Tudo isso no final do dia, na mão do varejista, é dinheiro parado, né? É dinheiro, Isso. alguns dinheiros ali na ruptura que ele deixaria de ganhar, mas o giro do estoque, o estoque em excesso, é dinheiro parado, né? Hoje, em média de mercado, qual tem sido a resposta da Ambit? Como é que ela tem? Quais são os resultados que ela tem trazendo em média nesses KPIs hoje de mercado de moda? então, a redução de estoque, a gente brinca que o número mágico é entre 20% e 30%, né? O da Austin foi na casa de 20%, que aí depende muito de como a gente enxerga e encontra a empresa também, né? Que essa redução ela tem limite, né? Então, se a empresa já fazia um trabalho bom de otimização, etc., não vou conseguir chegar a 40%, por exemplo. Uhum. Já teve casos, a gente chegou a mais de 50% de redução de estoque. Mas entre 20% e 30% de redução do estoque. A ruptura aí depende também muito de estratégia, sabe, Caio? Por exemplo, 3 pontos percentuais, que a gente já falou, em pontos percentuais, isso é muita coisa, né? Muita coisa. Porque a ruptura, a gente não está falando de 30 para 27. É muito provável que a gente está falando de 8 para 5. Então, pô, a gente chega a uma ruptura muito baixa. E a questão da ruptura, a gente mede, obviamente, mas eu não consigo comparar em uma empresa com a outra, para falar em média de mercado. Por quê? A estratégia de um cliente pode ser manter uma ruptura média de 15%, porque é um produto de altíssima moda e que isso é muito intercambiável, a ruptura impacta pouco. Ao mesmo tempo, quando eu vou para o mundo farma ou para uma empresa de muito básico,
a ruptura ideal é próximo de 1%, 2%, Exato. porque é um produto muito parecido, né? Mas A moda sempre tem gatilho de escassez, tem uma série de Sim, coisas sim. para gerar o interesse do consumidor a comprar, a chegar mais rápido na próxima drop lá, por exemplo, da moda, que usa muito a linguagem do drop, né? Que é aquela coleção, a cápsula, né? E tudo mais, faz tudo sentido Isso, como estratégia, né? Então, assim, às Edição vezes limitada, faltar né? é aquela velha boa. Quando faltar, até que é bom, né? O negócio, né? Quando faltar, eu gostei de exato. quero mais, né, cara? Terminou Deve a ter ciclo de coleção. vida curto, né, cara? Então, se não termina, dos produtos de moda, né, não dos perenes, tem ciclo de vida curto, se acabou, acabou, e ótimo, né? Então, leftover ali. Tanto que a gente tem que ter leftover. A ideia não é acabar os leftovers, né, que é o resto de coleção. Tem que ter. Se você teve 0 de leftover, quer dizer que você perdeu um monte de venda, né? Perdeu Acabou venda. muito Exato, cedo, né? Leftover ele faz parte do mundo da moda, né? Então tem que tomar um cuidado também, etc. Esse dia eu estava conversando com uma empresa na Itália e que ela tinha 5% de leftover. Falei, cara, tá muito dinheiro na mesa. A gente precisa melhorar a compra para a gente comprar um pouquinho mais aí de profundidade, porque deve estar muito dinheiro na mesa. Então a gente acaba assim, igual a gente já conversou outras vezes, né? O estoque e a ruptura sempre é o KPI direto, porque é causa e efeito, relação de causa e efeito é completamente ligada, né, à tecnologia. Mais giro, tem todos os outros KPIs que a gente mede, só que são KPIs de forma um pouco mais indiretos, né? Que tem uma questão de mercado, o giro diminuiu, aumentou, mas o estoque diminuiu, então talvez a venda caiu um pouco porque o mercado ruim e tal, alguma coisa. Então, assim, a gente, claro que mede tudo para entregar para a empresa, mas para fazer uma relação de causa e efeito sobre os ganhos em relação a usar ou não usar a ferramenta, aí a gente tem que usar KPIs mais diretos que depende só da gente, né? Os outros não dependem da gente. Agora, a gente olha, né, num cenário, a gente estava falando um pouquinho nos bastidores de efeitos de vendas, né, marketplaces, como eles têm interferido no mercado de moda, principalmente nesse geral, né, ele acaba sendo um agente ali de transformação, de aceleração, mas acho que cada vez mais no varejo como um todo, a gente não tem mais espaço para desperdício, né? Antigamente, uma marca de moda podia trabalhar com números maiores ali de perda, de giro, estoque, né? Mas essa briga que se tem hoje, com mercados cada vez mais competitivos, aliados com inteligência artificial, né? Com pricing, produto e tal, sem ferramenta hoje de falar, oh, estamos perdendo dinheiro na mesa. Faz sentido, senhores? Sim, faz sentido. Muito sentido. É, e não é só porque está na moda, né? Na verdade, a necessidade ela sempre existiu, só que antes tinha, como não estava tão no hype a tecnologia, né? A tecnologia era mais um meio ali, uma área de apoio, da empresa, né? Hoje virou quase que área fim, né? A área mais importante normalmente das empresas. A gente tem hoje uma capacidade muito maior, né, de fazer isso. Então, não é só por estar na moda, mas a necessidade ela sempre existiu, só que foi ignorada. O Só que que, chegou o um que é a ponto. inovação, a sofisticação do negócio, um plus ali que estava se colocando como na gestão, virou item básico hoje, né? De competitividade, né, cara? Trabalhar com isso virou uma questão básica de competitividade hoje, né? Hoje, assim, o padrão é não estar correndo atrás de novas informações, desses indicadores de ajuste de é ficar fora do mercado. Faz sentido? Sim, faz Sim, sim, sentido. sim. Porque realmente, hoje as empresas que não têm, as marcas que não trabalham, que não estão a tecnologia apoiando o, os seus processos, elas ficam para trás. Porque decisões, né, tomadas através da tecnologia, né, baseadas em dados, elas são muito mais fundamentadas Assertivas no final do dia, e né? Deixa de assertivas ser o e bem achismo, assertivas. deixa de ser para. É, O dado acaba revelando qualquer verdade ou qualquer falsa verdade ali colocada, né? Qualquer coisa profetizada que realmente os dados acabam mostrando o é, negócio. Vamos falar um pouquinho dessa parceria da Osklin com o Ambit. Queria entender de vocês como é que foi esse processo de implantação, Edivar. Quais áreas participam no processo? No caso da Osklin, quais áreas foram envolvidas nesse processo com vocês ali? Foi uma parte só de logística, compra, todo mundo, o time inteiro? Como é que funciona isso internamente para vocês? no projeto, a gente teve a participação principal do TI, né, que foi o nosso parceiro, e da logística. Né? O TI foi responsável por levantar, criar todas as views, né, que fariam a integração com a Ambit através da API. Eles foram bem rápidos no levantamento, na criação, né, dessas views. A logística também foi muito importante, porque nos ajudou a criar todo o processo, né, o fluxo interno, né, que as informações voltariam da Ambit e entrariam na empresa, e a gente fez de um formato que
que não impactou tanto, né, a operação logística. E meu time também, que teve muito trabalho para validar, né, todas as informações que eram geradas assim, da OneBit, e a gente também meu time também fez toda a criação das regras de negócio. A gente criou mais ou menos umas 30 regras, né? A gente fez bastante, tínhamos bastante regras. Então, Da canetada do contrato até estar pronto o projeto, internamente foram quanto tempo? a implantação foi bem rápida. Acho que a gente implantou em 2 meses, não foi, Igor? 2 meses, Foi. maravilha. O nosso timing aí, normalmente, os 2 meses. Aí depois entra no processo de plug, que a gente chama, né? Que é de melhoria contínua. Que aí esse não para, vai avançando, colocando outras partes da tecnologia. Aí a gente lança coisa também o tempo inteiro, que aí acaba entrando para melhorar o projeto. Então, assim, o Go Live normalmente é por aí, por volta de 60 dias. A Oscar foi um pouquinho até mais rápido, acho, menos que 60, mas bem próximo ali. Bem Agora, próximo na de prática, 60 dias. Agora, na prática, Igor, assim, eu começo a observar resultados a partir de quanto tempo? 90 dias, os 60 dias já começa a apresentar algum resultado de melhoria? Como é que você vê isso no geral dos cases que vocês têm hoje? Os resultados são rápidos, tá, cara? Porque assim, é bem prático. Como a gente já começa com a aprendizagem retroativa, já começa fazendo o certo, né? A gente não espera o algoritmo aprender depois que faz o Go Live. A gente tem uma aprendizagem retroativa, já aprende com os dados do passado e já começa mais assertivo. Então, nas primeiras semanas, já começa a ver os movimentos. A redução de estoque, é claro que eu dependo da venda acontecer para reduzir estoque, a não ser que faça uma reversa, etc., que às vezes não faz sentido, porque é custoso. Então, deixa o estoque caindo aos poucos, aí depende muito do giro da empresa. Se é uma empresa de giro rápido, o estoque vai cair mais rápido. Se é uma empresa de giro um pouco mais lento, vai cair mais devagar o estoque. Mas a gente já começa nas primeiras semanas a ver essa queda. Não chega em 20% em 2 semanas, a não ser que seja muito rápido o giro. Tá? Mas são, no máximo, 60 dias, já consegue chegar nesses números, nesses patamares, a depender se tem que fazer mais ajustes, etc. Tá? Mas primeiros 30, 60 dias. E a ruptura que ela é mais rápida, né? Que a ruptura, a partir do primeiro, segundo abastecimento, você já despenca a ruptura, porque você já foi ali assertivo no granular, né? Então, na primeira semana, você já vê essa queda. Normalmente, o gráfico de ruptura que a gente vê, né? Ali, quando liga, você vê direitinho, tá ligando, e de repente, cai. É quando chegou as primeiras reposições que a gente viu que precisava e foi lá assertivo e fez, né? Que aí tem a melhoria contínua que você falou, ainda vai melhorando depois, mas numa outra gradativa. Você já tira aquela grande gordura que já existia lá logo de cara, baseado no algoritmo, né? Isso. E claro, tudo tem limite, né? Chega uma hora que aí para de cair. Aí o objetivo é manutenção, né? Até porque reduzir o estoque a zero, a gente para de vender. E a ruptura também chega um ponto que é uma questão de retorno sobre investimento, né? Não vale a pena financeiramente jogar uma ruptura para zero. Porque para isso eu tenho que investir em estoque. Aí eu vou investir em produtos que têm baixo giro para não ter ruptura nunca. Não faz sentido. Os itens de muito baixo giro, pode ter alguma ruptura. Né? Faz sentido ter alguma ruptura, porque eu estou investindo em estoque daquele produto na loja. Se ele não vende, cara, deixa vendeu. Se tiver para repor, repõe. Se não tiver, também não repõe. Demorou muito ali para vender e tá bom. Porque na moda a gente tem muita composição de mix, né? O percentual de itens de alto giro, né, os best sellers da moda, ele é muito baixo. Né? E quanto mais alta moda, como a Oscar, etc., mais baixo ainda. Né? Então, a gente precisa ser assertivo nesses caras, mas no outro oposto, né, que chama de cauda longa, esses você pode conviver com rupturas mais altas, porque o segredo da cauda longa é o investimento em estoque. Né? Você não pode exagerar no investimento em estoque, porque senão é o maior volume de produtos. Né? Então, qualquer um a mais que você manda para a rede inteira, você prejudica bastante o caixa, né? E o dinheiro fica ali parado, porque o produto, por definição, ele é de baixo giro, né? Cauda. Então, Igor, do que o Edivar falou aqui, quais são as áreas interessantes estarem dentro de um projeto, né, de uma ferramenta de gestão de estoque? É uma área específica? A empresa inteira como um todo? Quais são as áreas que você acredita que são interessantes estarem juntos? Caio, é claro que no início da implantação, né, a TI mesmo, o time tech, tem que estar bastante envolvido para a gente fazer essa integração o mais rápido possível, porque a área de negócio normalmente é ansiosa com os resultados, então o time dos dois lados, tech, tem que estar ali dedicado a fazer isso. Não é muito trabalhoso, como ele já falou, né? Na verdade, são poucas. Depende muito do formato de integração, né? Então, sua API, se a API já existe, você tem que criar, adaptar, etc. E já faz ali rapidamente essa integração. O touch time, né? Que a gente fala, se parar alguém para fazer, cara, 2, 3 dias a pessoa faz. Porque a gente não consegue parar 100%, né? Às vezes tem outras demandas, mas aí demora um pouco mais. Né? Se parar para fazer 8 horas por dia, 2, 3 dias você consegue fazer tudo isso.
E aí tem o time de planejamento, alocação, reposição, que aí cada empresa tem um perfil específico, né, está dentro de uma área específica. Esse time vamos dizer assim, é a chave do sucesso, porque é onde a gente entra com as regras de negócio. Porque eu não posso ligar um algoritmo de aprendizagem e otimização e deixar ele livre. Eu tenho que respeitar a estratégia da empresa, como a coleção navega durante a temporada. Então, que aí eu faço regras de negócio que o Ivar falou. Então, a gente precisa mapear essas regras de negócio para respeitar a estratégia Oskley. Né? Não é simplesmente liga e otimiza tudo que dá para ser otimizado. Senão a gente pode estragar a marca. Então, é bem importante a participação desse time para fazer esse trabalho. Depois que fez, aí o Ivar pode até discordar de mim aqui, aí o trabalho é quase que acompanhamento, né? E claro, se for implantar outra parte da solução, aí tem mais um trabalho ali de modelagem e tudo mais, mas depois que montou, ligou o sistema e que colocou as regras de negócio, aí, cara, é trabalho tático. Operacional meio que acaba, fica tudo automático, né? Um ponto também que foi fundamental também para o sucesso foi aquela reunião semanal, né, com o time tech lá da OneBit. Toda semana a gente realizava uma reunião e a gente trazendo o tempo inteiro, trazendo questionamentos. Acho que isso ajudou muito. Também a gente tomou a decisão de não alterar a sensibilidade da ferramenta. A gente deixou a ferramenta, a gente não teve, apesar da pressa, a gente deixou a ferramenta aprendendo como é que era o comportamento do nossos SKUs. Acho que isso aí foi fundamental, porque eu tinha medo de aumentar a sensibilidade e depois me perder, entendeu? Porque depois, quando você começa a alterar, é complicado. Então, a gente viu realmente, a gente foi entendendo que a ferramenta os algoritmos começavam a aprender como é que era o comportamento das vendas. Era bem diferente da outra ferramenta que a gente tinha. Por exemplo, quando tinha uma venda muito alta numa determinada loja, no final de semana, essa loja já fazia uma reposição muito mais alta também. Então, não tinha aquele tempo de aprendizagem para entender se aquilo foi real, impulso, etc. Por exemplo, hoje vocês estão sujeitos a, sei lá, alguém comprou uma blusa, um calçado e apareceu no TikTok, vai fazer uma venda de uma semana daquele produto, vai dar um pico, depois aquilo volta para a normalidade. E se for uma ferramenta que analisa só de forma errada ali os algoritmos, ele vai achar que agora vai todo mundo comprar sempre a mais ou naquela quantidade superior, né, cara? Sim. Né? Agora, você falou de várias das reuniões aqui semanais, tem um ponto que eu acho bacana. Quais são as mudanças culturais ou de processos que tiveram pós a ferramenta, cara? Nós tivemos mudanças assim no processo. Quando a gente foi desenhar as regras, a gente identificou que tinha algumas melhorias, e a gente implantou essas melhorias, e a gente tem uma reunião semanal com o time de supervisão de lojas. Essa reunião, eles trazem alguns questionamentos, até hoje a gente tem essa reunião com o nosso time interno, né? E eles trazem os questionamentos, que é bem importante, porque todo mundo tem que ganhar confiança na ferramenta, então eu acho que eles precisam mesmo questionar, e eu sempre falo, repito muito, né, que eles têm a avaliação da foto, né, da fotografia, porque eles avaliam o estoque daquela loja e olha para o outro lado, tem um estoque naquela outra. Então, às vezes, tem que mostrar para eles o filme inteiro do que aconteceu com aquele produto. E também assusta um pouco, por exemplo, no ano passado ele tinha 24 pares de um modelo, nesse ano esse mesmo modelo só tem 12. Então, você tem que provar para eles que eles não vão perder vendas, entendeu? Então, é sempre esse debate. Então, eu acho muito válido essa troca com o time comercial para buscar que todos estejam na mesma página, todos confiem na ferramenta. E a gente tem conseguido bastante avanço. Agora, qual o conselho que vocês dão para uma empresa que ainda não está trafegando com dados para gestão de estoque e tal? Que conselho você daria, Edivar? Eu acho que o Excel, assim, no início, para a empresa pequena, ele até funciona, né? Para tarefas pequenas, ele funciona, mas quando você tem que analisar um volume muito grande de dados, realmente você precisa de uma ferramenta mais robusta. O tempo, né, como eu falei antes, o tempo hoje em dia é escasso, então a gente precisa usar o tempo de forma inteligente e sempre focar nas decisões estratégicas. Isso eu acho que esse que é o principal. E eu acredito que em breve o varejo vai
está cada vez menos dependente, né, dos processos manuais. Isso aí eu acho que é um caminho sem volta. Bom, conselho, Igor, para quem não conhece o Ambit, como é que conhece o Ambit, meu amigo? Eu respondi a tua pergunta anterior, né? Qual o conselho que eu dou para o pessoal que não implantou ainda? Ligar para o meu comercial, né? Eu sabia que havia essa bola quicando, por isso que já foi já. Qual é o contato? Mas tem lá o site, né? www.onebit.co. É só entrar lá que tem todos os contatos, enfim. Mas, cara, eu acho que é muito importante, Caio, as empresas entenderem o momento delas, tá? Também não é que vou falar, cara, todo mundo liga lá e compra. Não, tem que entender o momento da empresa, se ela realmente é agora a hora de fazer um trabalho como esse, se não é, etc. Agora, se não é, porque ela tem outro, porque você lembra, né? A gente vem da teoria das restrições. Ela entender qual é a maior restrição que ela tem no momento. Se a maior restrição ainda não é essa, tem um outro problema muito maior, cara, foca no outro problema, depois vem focar nesse. Esse é o problema que todo mundo tem, todo mundo vai ter. Então, ou seja, a questão é se ele é o maior do momento ou não. Então, a gente preocupa bastante com esse momento, né, que a gente chama da empresa, para saber se é hora de fazer um trabalho de otimização desse nível, porque se ela está 10 passos atrás e tem um monte de outros deveres de casa para ser feito, outros gargalos que são maiores do que esse, cara, arruma a casa primeiro, organiza algumas coisas, etc. É claro que empresas do porte de Osklin, né, empresas maiores já passaram disso há muito tempo e já estão na hora realmente de otimizar, utilizando as tecnologias mais avançadas. Tá? E empresas menores têm que chegar lá, porque senão, daqui a um tempo, vai ser tudo autônomo, né? Não é só a Tesla que vai automatizar o mercado, tudo vai ser autônomo. Agora a gente já falou, daqui a pouco não tem nem decisões táticas. A gente já está em estudos para chegar nesse nível de a maior parte das decisões serem tomadas automaticamente. Sim. Não só o quanto de estoque enviar, o que liquidar, o que tirar da loja, decisões de coleção. Daqui a pouco as pessoas vão ser cada vez mais importantes na parte criativa e menos importante na parte de manipulação de dados. Então, se as empresas não adaptarem rápido a esse movimento, que a gente está assustando, né, a velocidade disso, né? Sei lá, acho que eu não comentei isso ainda aqui com vocês, em outros momentos, né, Caio? Há pouco tempo atrás, a gente não sabia nem que era uma IA generativa. Aí, de repente, veio o chat GPT e revolucionou o negócio. Hoje você não sabe mais nem qual ferramenta usa, porque tem umas 50. Então, 50 você está sendo humilde na coleta, tem 50 por dia. Então, 50 por dia. A velocidade é muito alta, cara, das coisas, né? Então, eu lembro que muito tempo atrás, eu ajudava meu tio, quando era moleque, na loja de calçado dele, cara, ele não sabia nem ideia do que tinha em loja de estoque. Ele tinha que ir lá no galpãozinho, lá no backroom, né, da loja, aí literalmente procurando ali, caçando produto para ver o que é. Aí chegava, comprava, vendia, tudo no olho, né? O PDV da loja só funcionava para... Sim, ainda, meu amigo, ainda tem, com certeza. Muito bem, desta forma aqui a gente encerra, né, mais uma edição aqui do webinar do OneBit, sempre trazendo para vocês aqui grandes cases de mercado aqui, usando cada vez mais a inteligência a favor do negócio. Hoje com o Edivar Gomes aqui da Osklin e o Igor Mello da OneBit. A gente volta em breve com mais um episódio aqui, mais um webinar para você. Pausa. Bom, a gente está encerrando aqui então mais uma desse episódio do Varejo Cast Convida, hoje com o Edivar Gomes aqui da Osklin, com o Igor Mello, né, aqui da OneBit. Estamos aqui sempre trazendo para vocês o melhor do varejo. Tá? E a gente volta aí em breve aí com mais um episódio do Varejo Cast para você. Igor, Edivar, muito obrigado. Até mais, pessoal. Edivar, muito obrigado por estar aqui com a gente. Igor, muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado, Caio. Se precisar, estamos aí à disposição para conversar mais um pouco, aprender mais um pouco com vocês. E para você que está acompanhando o webinar do OneBit, não se esqueça, tá? Você pode mandar seus comentários aqui para a gente, tá? Deixa os comentários, as perguntas que vão ser respondidas aqui pelo pessoal do OneBit. Então, se tiver alguma pergunta durante o webinar, não se preocupa não, está sendo gravado, mas você ainda pode participar com a gente. Deixa sua pergunta, a gente responde para você depois aqui. Até mais.